Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma aula de legislação de trânsito e agora a gente vai trabalhar uma resolução importantíssima, a resolução 168. A resolução 168 do CONTRAN, ela trata sobre os procedimentos e a formação de condutores. Resolução importantíssima. Esse tipo de assunto normalmente é cobrado para concurso de DETRAN, né, especificamente DETRAN. Não é um assunto muito cobrado, por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque não é formação de condutores, é o quê? É uma atribuição inerente a quem? Aos órgãos executivos estaduais de trânsito. Logo, né, os órgãos executivos estaduais de trânsito são os DETRANs. Então, isso aqui é um assunto, é uma resolução de competência dos DETRANs. Por isso que não é cobrado normalmente, eu estou colocando normalmente, o último concurso não foi cobrado, da PRF, esse assunto, e nem também é cobrado para quem faz concurso para a Guarda Municipal. Guarda Municipal, normalmente eles cobram, né? Normalmente eles cobram aí o CTB. Aliás, eles cobram o CTB. E na perspectiva do CTB, não cobram essa resolução, ok? Então vem comigo, resolução 168, né? E aí, professor, antes da gente adentrar artigo por artigo aí da resolução, quero dizer para vocês, gente, olha, pelo amor de Deus, cara, esta aula, eu digo para vocês que deu muito trabalho para o professor Luiz, né? Muito trabalho, por quê? Porque nós não temos ainda uma normatização consolidada no âmbito do CONTRAN e no âmbito do DENATRAN. Então, eu tive que atualizar essa resolução, resolução por resolução, muito grande, muitas alterações, muita confusão de conteúdo, e faço uma sugestão aí para os nossos nobres conselheiros aí do CONTRAN, que faça uma consolidação dessas normas, né? Fica difícil, eu fico imaginando quem é o operador do sistema, quem faz parte do sistema, é resolução atrás de resolução, uma confusão. Acho que chegou a hora aí do CONTRAN revogar essa resolução, a resolução 168, e trazer uma outra resolução consolidando todo o entendimento desse assunto. Gente, vai ser a melhor coisa. Ah, professor, você vai ter que regravar. Isso aqui eu regravo com muito prazer quando tiver essa consolidação, tudo bem? Então vem comigo, vamos lá. Resolução 68 de 2004, né? Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos, habilitação, cursos de formação especializados e de reciclagem e da outras providências. Ou seja, a abrangência dessa resolução é muito grande, né? Professor, passa uma orientação pedagógica, bacana, né? Então, olha só, atenção. Pré-requisito para você assistir esta aula da resolução 168, pré-requisito. Primeiro, né, um único pré-requisito, né, ter assistido a aula do professor Luiz, lá do CTB, que eu trato da habilitação, né, que são referentes aqui os artigos 140 ao artigo 170, claro, do CTB, né? Então, você assistir essa videoaula do professor Luiz, né? Esse aqui é o primeiro requisito para você aproveitar o máximo possível este conhecimento, né? Assistir a aula lá do CTB. Por quê? Porque a partir das diretrizes do CTB, nós iremos detalhar aqui nessa resolução. Aí, um extra, um plus para vocês, né? Segundo a orientação pedagógica, né? Fazer a leitura, né? Fazer a leitura dos artigos, né? Dos artigos do CTB. Professor, quais artigos? Artigo 140 ao artigo 160 do CTB. Depois de assistir a aula, vai lá, uma aula de 2 horas, uma aula excelente, uma aula magnífica para vocês aí. Depois que você assistiu a videoaula, você dá um tempinho aí de uns 10, 15 minutos, né? Você faça a leitura desses dispositivos lá no CTB, aí sim você vem assistir essa videoaula, que eu garanto para você que você vai ter um nível de aprendizado lá em cima. Eu digo, quanto melhor o nível de aprendizado, mais conteúdo você consegue fixar. Quanto mais conteúdo que você fixa,
mais competitivo você vai se tornar. E eu digo, aqueles alunos que são aprovados em concurso público são os alunos que conseguem fixar o máximo de conteúdo, né? Tá certo? Então vamos lá, artigo 1º, vamos lá. Artigo 1º. O artigo 1º, normalmente das resoluções e das leis, ela traz o objeto do instrumento normativo. O que é objeto? O que é essa lei? O que esse objeto normativo vai tratar? E olha só, pasmem, olha a quantidade de assuntos importantes que serão tratados nesta resolução. No total, 7 assuntos. Vem comigo. As normas regulamentares para o processo de formação, né? Processo de formação. Como é que se dá o processo de formação? As fases certinhas, a gente vai falar inclusive nessa aula. 2. Especialização e habilitação do condutor de veículo automotor elétrico, né? Como é que será essa especialização, a formação específica e habilitação. 3. Procedimentos dos exames, como é que serão os procedimentos dos exames, né? Que são as provas, né? 4. Dos cursos de avaliação para habilitação, ok, né? 5. Renovação, adição, mudança de categoria. 6. Emissão de documentos de habilitação. E, finalmente, 7, bem como o reconhecimento do documento de habilitação obtido em país estrangeiro são estabelecidas nessa resolução. Então, nós temos aí 7 assuntos aí importantíssimos que nós iremos tratar, ok? Então, vamos lá. Primeiro, né? Primeiro, ele fala aqui, ó, processo de formação, aí, processo de habilitação do condutor. Vamos lá, artigo 2º. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotores, né? Professor, quais são os documentos que nós temos de habilitação? Nós temos aqui, ó, ciclomotor, né? O ciclomotor aí é a ACC, né? É a autorização para conduzir o ciclomotor e da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito, atenção, ó, ou seja, atenção, a expedição desses documentos é exclusivo aos DETRANs, né? Professor, onde que está escrito DETRANs aqui? Olha aqui, ó, órgão ou entidade executivo de trânsito do estado do DF, do seu domicílio ou residência, ou seja, né? Professor, qual DETRAN que eu devo, professor, solicitar da entrada ao processo do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual distrital do próprio órgão, ou na entidade a abertura do processo de habilitação para o seguinte, no qual deverá preencher os seguintes requisitos, né? Então tá aqui para vocês, o professor, e aí, nada de novo, assunto esse também tratado lá no CTB, né? Pode ter certeza do seguinte, né? Ah, professor, o senhor disse como orientações pedagógicas. Primeiro, assistir a videoaula, bacana, né? Inclusive, eu recomendo que você assista aí na velocidade 1.5. Na velocidade 1.5, incrível que pareça, né? Ele ajuda na concentração, no meu entendimento, né? O aluno fica mais focado ali no 1.5, né? Professor, o que acontece? Todos os dispositivos da aula, do artigo 140 até o artigo 160, estão nesta aula. Então você vai reforçar. É claro que vai ser uma aula muito maior do que a aula lá que a gente tem, né? Ok, professor, tudo bem. Entendi aqui. O artigo 2º, ele falou o seguinte, olha, é competência privativa de expedição desses documentos de quem? Dos DETRANs. Quais documentos? A ACC e a CNH. Qual é o local que você deve solicitar? Do seu domicílio ou residência. Bacana. Aí a parte final é muito importante. A parte final já foi objeto de diversas questões de prova, para o qual deverá preencher os seguintes requisitos, né? Ou seja, é a primeira etapa, né? O que está falando aqui? Não, eu quero me habilitar ou a ACC ou a CNH. Então, para você passar pelo processo de habilitação, você vai ter que preencher os seguintes requisitos. Primeiro requisito, né? Primeiro requisito importante, ser penalmente imputável, né? Professor, penalmente é o que? Lá no Código Penal, né? E hoje, professor, né? O que é considerado, né, professor, aí, penalmente imputável, né? Primeiro, tem relação que a maioridade, né? Maioridade, mais de 18 anos, né? Oh, mas eu tô aí, olha aí, tô mais de 18 anos, né? Tá aí. Ah, professor, todos mais de 18 anos, ele se enquadra nesse requisito? Não.
Olha só, ser penalmente imputáveis. O que imputa? Imputa alguma coisa, né, a alguém. Professor, essa alguma coisa, né, é o quê? Um crime, né? Aí. Professor, imputável, né? Ou seja, você está com as suas faculdades mentais, né? Ó, ter faculdades, né? Mentais aptas, né? Vou dizer, se eu colocar aqui, né? Aptas, né? Ou seja, você responder pelos seus atos, né? São dois casos, né? A pessoa pode ter 30 anos de idade, por exemplo, 30 anos de idade, e 30 anos de idade ele já tem aqui, ó, mais de 18 anos, né? Mais de 18 anos, só que tem um desenvolvimento mental prejudicado, né? Tem uma idade mental de 7 anos de idade. Ou seja, não há o desenvolvimento mental, não acompanha a sua idade, né? Eu não sou médico aqui, mas acontece muito isso, né? Ou seja, essa pessoa, ela não preenche o primeiro requisito, que ser penalmente imputável. Olha aí, né? Ser penalmente imputável, né? Tá certo? Isso aqui são as regras no Brasil, né? Ah, professor, lá nos Estados Unidos, a idade mínima é 16 anos, mas regras americanas não valem para o Brasil, né? Ah, professor americano veio para o Brasil, tem 16 anos, ele pode solicitar o processo de habilitação negativo. Por quê? Porque ele não preenche o primeiro requisito do artigo 2º, inciso 1º da resolução 168, né? Bacana, ser penalmente imputável. Isso aqui já foi objeto, inclusive, de questões de prova aí da própria PRF, né? 2, vem comigo. Saber ler e escrever, claro, né? Saber ler e escrever. Por que tem que saber ler? Porque nós temos a sinalização vertical, a sinalização horizontal, né, onde o condutor ele deverá se orientar por essa leitura, né? E saber escrever. Então ele tem que saber ler e escrever. Aqui não diz que tem que ter ensino fundamental, médio, né? Por isso que ele faz lá a prova, né, a prova teórica. Na prova teórica ele vai ter que saber ler e escrever, senão ele não consegue aí ser aprovado na prova teórica, né? 3, possuir documento de identidade. Claro, ele tem que possuir documento de identidade, e esse documento de identidade, em regra geral, é o RG, tá? De regra geral, é o registro aí, geral aí do... E além disso, né, nós temos que ter que possuir CPF, né? E este elemento aqui é um elemento novo da resolução, tá? No CTB não consta esse requisito, né? No CTB consta apenas esses 3 aqui, ó, requisitos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir documento de identidade, tá? Então são 4 requisitos. Se o candidato tem esses 4 requisitos aqui, o que acontece? Ele poderá se habilitar e iniciar um processo de habilitação aí para você ter a sua habilitação do condutor, ou a sua ACC ou a sua CNH. Bacana, de novo, importante, não quero ser repetitivo, mas isso aqui é muito importante. Requisitos, apenas 4. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física. Bacana, com esses requisitos atendidos, você poderá iniciar o seu processo de habilitação. Iniciou o seu processo de habilitação, vamos para a segunda etapa, está aqui. Tá? E aí você vai ser submetido. Você vai ser submetido a 6 etapas distintas, né? E nessa ordem, né? Vem comigo. O processo de habilitação do condutor de que trata o caput deste artigo, bacana. Após o devido cadastramento dos dados informativos do candidato no Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENACH, ou seja, vamos lá, falou em habilitação, qual que é o sistema gerenciador? RENACH. Ah, tem que saber, informação básica, né? Ou seja, o RENACH vai acompanhar todas as fases da sua vida como condutor, desde a sua habilitação, né, até a baixa do seu registro, né? Então vamos lá. Deverá realizar. Então você tem um requisito, aqueles 4. Primeira coisa, avaliação psicológica. Então você vai ser submetida à avaliação psicológica. Segundo, exame de aptidão física e mental. Terceiro, curso teórico técnico. Depois do curso teórico técnico, que é lá, né, a escolinha, você faz o quê? O exame, olha aí, o exame teórico técnico, né? Você faz o exame aí, o exame teórico técnico, que é a provinha, ver se você conseguiu adquirir os conhecimentos, né?
Depois, você faz o curso de prática de direção veicular. Tá? Você vai ter a prática, né? Realmente ali conduzir o veículo na qual você quer se habilitar. Depois que você faz o curso, né, da prática de direção veicular, você passa para o quê? O exame de prática de direção veicular. Então nós temos aqui 7 ordens, né? 6 ordens aí, vocês têm que saber, ó, nesta ordem, olha só, coloquei até destacado aqui em amarelo, né? Em amarelo aqui, o marca-texto aqui, para quê? Para que vocês não esqueçam, né? Vamos lá, pela ordem, né? Processo de habilitação é o primeiro assunto nosso. Então, atender requisitos. 4. Depois que você atender o requisito, qual é o segundo passo? Os dados vão ser cadastrados no Renast e todas essas etapas serão monitoradas pelo Renast também, né? Vamos lá. Primeiro, avaliação psicológica. O examinador pode cobrar isso de vocês. Segundo, exame de aptidão física e mental. 3. Curso técnico teórico. 4. Você vai fazer o exame teórico técnico em relação ao curso. 5. O curso de prática de direção veicular. E, claro, depois do curso, você faz o exame de prática de direção veicular nessa ordem. Olha só, nessa ordem, né? Parágrafo segundo. Ah, professor, como é que pode cair isso aqui, né? O cara vai chegar lá e vai colocar no comando da questão uma historinha, né? Ah, o cara já sabia dirigir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pá, 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 pá. Então solicitou à autoridade tanto a inversão, né, que faça primeiro o quê? O curso de prática veicular. Não, não pode. Tem que ser rigorosamente nessa ordem aqui, né? Vamos lá. Agora começam os detalhes, né? Parágrafo 2º. O candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e habilitação na categoria B. Opa, professor, então eu posso ser submetido a ACC e categoria B ao mesmo tempo, né? B, você vai aqui, ó, conduzir veículos, você vai conduzir aqui veículos aqui, né? Ciclomotores, né? E categoria B, né? Veículos da categoria B. Bem como requerer habilitação, ó, em A e B. Simultaneamente, né? Submetendo-se a um único exame de aptidão física, ó, e avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas, né? Então é o seguinte, né? Você pode ter aqui, ó, normalmente a pessoa faz AB, né? A gente faz AB, lembra lá da nossa aula, né? O que acontece aqui, professor? AB, qual que é a vantagem, né? Você vai fazer apenas uma avaliação psicológica, bacana, né? E um exame de aptidão física mental, para os dois, tanto para a categoria A quanto para a categoria B. Aí você vai fazer um curso teórico, né, técnico teórico, o exame teórico técnico, curso de prática tem que ser exclusivo para o A, curso prático exclusivo para o B, tá certo? E o exame de prática de direção veicular, que é para cada um. Bacana, é um apoio, né? Isso aqui é muito mais vantagem, né? Isso aqui é uma vantagem muito grande, né? Ok? Vamos lá, vamos continuar, né? Parágrafo 3º. Importante esse cara aqui, olha só. O direito não acolhe aquele que dorme. Lembrem disso. O processo do candidato à habilitação ficará ativo. Olha aí, ficará ativo, ok? No órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado, do DF, pelo prazo de 12 meses contado da data do requerimento, né? Olha aí, professor. Quando que é a data do requerimento? Quando você atende os requisitos, né? Aí. Você tem os requisitos, você dá a entrada. A partir do momento que você fez isso aqui, você vai ter o seguinte, você vai ter o quê? 6 etapas para a sua habilitação. A gente viu isso, né? A conclusão, né, dessas 6 etapas aqui, ó, são 12 meses. Ah, professor, eu paguei lá a autoescola, professor, né? Eu fiz lá a avaliação psicológica, eu fiz lá o exame de aptidão física e mental. Estava cursando na escolinha, né? Eu desisti do curso, professor. E aí o seguinte, cara, é 12 meses. Se você vai ter 12 meses, é o prazo aí que a resolução do CONTRAN concedeu para você terminar todo o processo. Ah, professor, eu comecei a minha habilitação faz 2 anos atrás. Gente, prescreveu, acabou, né? Então, o processo de habilitação, você ficará ativo, né? Ficará ativo, depois você vai ter que ativar novamente o processo, né? Você vai ter que ser submetido novamente ao processo aí. Então, ativo, 12 meses, questão boa de concurso, né?
Parágrafo 4º, vem comigo aqui. A obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições estabelecidos para a CNH, nas categorias A, B, E, A e B. Ok, né? Então, esses são os termos e condições estabelecidos. Está equiparando aí a ACC, né? Então, nós temos hoje aqui, nós temos 6 categorias, né? Temos a ACC, temos a A, temos a B, temos a C, temos a D e temos a E. Essas categorias a gente fala com exaustão, não é isso? Exaustão lá na aula da habilitação. Você tem que saber isso, né? Artigo 2º, artigo 3º, vem comigo, né? Olha só, vem comigo. Para a obtenção da ACC e da CNH, o candidato deverá submeter-se à realização de... professor, a gente já viu, né? Sim, a avaliação, submeter-se à realização de... Vem comigo, avaliação psicológica, você já sabe disso, exame de aptidão física e mental, exame escrito, que é a prova escrita, né? Sobre integralidade do conteúdo programático desenvolvido no curso de formação para o condutor. Você faz o curso, depois do curso você faz o exame escrito, né? Exame de direção veicular, realizado na via pública, né? Olha aí, na via pública, então você tem que testar na prática ali como é que é a sua condução, em veículo de categoria para a qual esteja habilitado. Então nós temos aí, ele será submetido a 4 etapas aqui, né? Ele tem 3 exames e uma avaliação, né? E ele vai fazer 2 cursos, né? O curso de direção prática e o curso aqui de formação de condutor. Bacana? Esse aqui a gente está só repetindo, ela foi repetitiva aqui, a resolução não precisaria, né? Agora o seguinte, vamos lá. Validade do teste do exame de aptidão física e mental. Muito importante isso. Por quê, professor? Porque a validade da sua carteira, sua CNH, ela está vinculada aonde? A validade da sua aptidão física e mental. Aí, esse ponto aí está sendo questionado. Eu acredito que brevemente isso aqui será alterado, né? Porque já tem uma discussão nacional de ampliar de 5 para 10 anos, né? Eu, pessoalmente, eu que já tenho um tempo de habilitação, tenho uma vivência, eu sou a favor, né? Eu acho que 5 anos aí, eu acho muito rápido, eu acho que 10 anos aí, até para quem completa 50 anos, 60 anos, depois pode ser até menor o prazo, né? Então é o seguinte, a validade, preste atenção, regra geral, se o concurso, se a banca examinadora quiser cobrar uma questão top, ela vai colocar alguns contextos diferentes. Tá? Então, regra geral, você tem que colocar na cabeça, o prazo de validade da carteira de habilitação está vinculado ao prazo de validade do exame de aptidão física e mental. Está aqui. Tanto no CTB quanto na resolução, temos os mesmos prazos, né? Olha aí, o examinador de aptidão, o exame de aptidão física e mental será preliminar. Claro, primeiro, lá atrás, né? A avaliação psicológica, depois o exame de aptidão física e mental, né? E renovável, preliminar, antes, renovável, né? A cada 5 anos, renovável. Então isso aqui é obrigatório para todos, né? É obrigatório para todos, né? Olha aí, rapaz do céu, né? Tem um cara aqui, pronto, veio, abriu um pop-upzinho aqui, vamos voltar aqui. Então, irrenovável, ou seja, o professor tem categoria B, venceu o prazo. Para você renovar, você vai ter que renovar o seu exame de aptidão física. Isso aqui ocorre para ACC, para A, para B, para C, para D, para E. Então ela é renovável. Então vai ser um exame que você vai ser obrigado a ser submetido para todas as renovações de habilitação. A cada 5 anos ou para cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade, né? Meu paizinho aí já está nessa história, né? 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. Então, isso aqui é o local, né? É o prazo de validade do exame de aptidão física. Professor, nós podemos ter prazos especiais? Podemos. Olha só, né? Olha só aqui, né? Temos prazos especiais. A gente vai tratar 2 situações específicas. Primeiro, o condutor que exerce atividade de transporte remunerado de pessoas, né, motorista profissional de ônibus, por exemplo, ou bens, terá que submeter ao exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica de acordo com os parágrafos 2º e 3º do artigo 147 do CTB. Então, olha aí, está colocando o quê? Uma situação diferenciada.
Regra geral, a cada 5 anos, né? Preliminar para a primeira habilitação e renovável a cada 5 anos, regra geral. Professor, 3 anos para quê? 3 anos para quem tem mais de 65 anos de idade. Casos especiais, parágrafo 2º e 3º do artigo 147. Vamos lá. Artigo 147. O artigo 147 faz parte do capítulo da habilitação do CTB. 140 até o 160 trata do quê? Da habilitação. 147, vem comigo, parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos, né? Ou a cada 3 anos, para condutores com mais de 65 anos de idade no local da residência ou domicílio. Ou seja, é exatamente aqui o que está no comando da questão, né? Parágrafo 3º, vem comigo, olha só. O exame previsto no parágrafo 2º incluirá a avaliação psicológica, ou seja, se o cara é motorista profissional de transporte que vai transportar pessoas ou bens, ele vai ter que fazer na renovação, né, a avaliação psicológica preliminar e complementar, sempre que ele submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, né, incluindo-se a avaliação para os demais candidatos apenas no exame de referência da primeira habilitação. Atualmente, um cara que tem aí, então a renovação para quem exerce atividade remunerada, né, ele vai ter que fazer, voltando aqui um pouquinho, só para deixar claro o seguinte, né, o cara que tem transporte remunerado de pessoas e bens, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter que fazer o exame de aptidão física e também ele vai ter que fazer o quê? A avaliação psicológica, ele é obrigado. Aí ainda temos lá o parágrafo 3º, essas duas pessoas aqui, eles exercem o quê? Eles exercem aqui a atividade remunerada, ou seja, conclusão, moral da história, vamos colocar o meu caso, né? Eu, professor Luiz, eu tenho categoria B, tá? Eu, na minha renovação, isso assim que vai cair na prova, né? Assim que vai cair, eu tenho categoria B, tá certo? Eu não exerço atividade remunerada. Eu não exerço transporte de pessoas e bens profissionalmente. Eu vou renovar a minha habilitação. Eu serei submetido apenas ao exame de aptidão física e mental, não avaliação psicológica. Isso que é importante. Isso que vai cair na prova. Tá? Parágrafo 2º do artigo 3º. Quando houver indícios, olha aí, as exceções do prazo o período de avaliação lá, né? O período. Qual que é o prazo de validade do exame de aptidão física e mental? 5 ou 3. 5 normal e 3 para quem tem mais de 65 anos de idade. Olha aí. Quando houver indícios de deficiência física, mental ou progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir veículo, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído a critério do perito examinador. Olha que situação aqui, é uma situação na qual que poderá ser um prazo menor. Por isso que é importante, então 3 categorias de prazo. 5 anos, regra geral, 3 anos para quem tem mais de 65 anos de idade, ou um prazo especial, porque a pessoa tem uma condição física especial. Quem vai definir isso aí vai ser o perito examinador, o médico lá, na qual você faz o exame lá de avaliação física, né? Vem comigo, parágrafo 3º, né? O condutor que, por qualquer motivo, adquire algum tipo de deficiência física, ok, para a condução de veículo automotor, deverá apresentar-se ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para submeter-se aos exames necessários, né? E aí, professor, você vai colocar aqui importante. Olha, importante. Professor, por que esse cara aqui é importante? Porque ele não está no CTB, tá? O que acontece aqui? Ele está atribuindo ao condutor uma obrigação, deverá apresentar-se ao órgão, né? O que acontece, né? Hoje o cara foi habilitado, né? Ele renovou sua habilitação, bacana, hoje. Um mês depois, né, ele descobriu que ele tem uma doença regenerativa no braço. Ele perde os movimentos dos braços, né? Ele não consegue fazer esse movimento, né? Não consegue fazer esse movimento. E aí? Cara, ele está com limitação física. Provavelmente ele não será o quê? Aprovado no exame de aptidão física, né? Ele não vai ser aprovado, né?
ou visão, alguma coisa. Então o que ele está falando, né? Ele está falando o seguinte, ó, você condutor, você foi habilitado, você foi aprovado, naquele momento você estava apto para conduzir veículos, né, automotores ou elétricos, você adquiriu logo depois, tá, uma doença aí que venha prejudicar, então você tem o dever de ir lá no Detran, olha aí, né, lá no Detran, para submeter seus exames necessários, né? Então aqui, ó, obrigação. Esse aqui, eu acredito que dá amparo para você ampliar o prazo, né? Ampliar o prazo de validade, né? No caso de 5, vai para 10 anos. Aí, coloca lá, não, cara, se você tiver, 10 é muito longo, pode colocar risco. Cara, calma, não é bem assim não, né? Agora, eu não sei se o Detran vai querer, né, cara, tirar essa grande fonte de renda, né? Professor, o que mais aqui? A gente viu lá no CTB, tá? Exatamente nesse artigo 147, né, que é o seguinte, que tem determinadas categorias que estão o quê? Isentos de fazer esse exame, tá? E onde que estava isso na resolução? Estava no artigo 5º. Ela foi revogada pela resolução do CONTRAN 464 de 2013, né? Ela foi revogada. O que tratava esse artigo 5º, né? Vem comigo, vamos ler essa resolução 464 aqui, rapidinho, né? Ó, essa resolução dispõe sobre o cartão de saúde. Tá, um cartão de saúde que vai substituir esse exame de aptidão física e mental. Ó. E o extrato de pesquisa sobre licenças e habilitações expedidos pelas Forças Armadas e pela Agência Nacional de Avaliação Civil, ANAC. Os tripulantes e aeronaves titulares de cartão saúde ou extrato de pesquisa sobre licença e habilitações expedidos pelas Forças Armadas ou pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ficam dispensados do exame de aptidão física e mental necessário à obtenção ou à renovação periódica de habilitação para conduzir veículo automotor. Então, olha aí a questão aqui, né? Ressalvados os casos previstos no parágrafo 4º do artigo 147 do CTB. Ele está regulamentando exatamente essa situação aqui. Essa resolução entra em vigor na sua produção e fica revogado o artigo 5º da resolução 168, né? Então, olha aqui. Então, professor, vamos lá. Aqui é um estudo completo, aqui é um estudo para você gabaritar. É obrigatório o exame de aptidão física e mental preliminar no ato de fazer e na renovação. Bacana, tá? A gente falou de prazos, tá? A gente falou de prazos, né? Prazos, vamos lá, recordando. Regra geral, 5 anos. Mais de 65 anos, 3 anos. Ou um prazo especial, caso a pessoa aí tenha alguma doença regenerativa, por exemplo, problema de desenvolvimento mental, né? Tá lá, né? E vimos também outro caso, né? Um dever, uma obrigação do candidato lá, do candidato, né, do condutor, se ele tiver alguma coisa que venha limitar. Então, ele deverá ser submetido novamente a nova reavaliação. Bacana, regra geral, tá ali, né? Sobre esse último caso, que o cara deve comparecer, eu vou dar um caso, um testemunho, né, meu. Não vou falar nomes para preservar a pessoa. O cara tinha uma moto, tá? O cara caiu. O cara caiu em cima do braço esquerdo. Não quebrou nada, cara. Só que aqui é o preste, né, alguma coisa assim, o nome desse osso aqui, e desligou os ligamentos assim. Então, cara, ele fica assim, ó. Ele fica assim. Ele não tem esse movimento assim, entendeu? Ele não tem esse movimento, tá? Claro, tá fazendo fisioterapia, ele tá conseguindo adquirir. Então, esse cara aqui, ele fez categoria AB. Dele é AB. Aí, como é que ele faz, né? A mão direita está aqui, ele vai aqui, coloca a mão no volante, né? No guidão da moto, né? Assim, ó, esse movimento aqui, ó, ele faz, ele tem força aqui, entendeu? Mas aí que acontece? Ele coloca aqui, né? Ele aperta aqui, né? E outra mão. Esse era um caso que ele deveria se apresentar lá. Com certeza ele não seria aprovado aí no exame de aptidão física e mental. Bacana. Tá? Só fazendo um resumo geral para vocês saberem com profundidade. Agora, caso de exceção. Quem tem cartão saúde ou extrato, tá, fornecido pelas Forças Armadas ou agente, ele está dispensado tanto na primeira habilitação quanto na renovação. Bacana? Isso é importante, né?
Professor, avaliação psicológica, né? Vamos falar da avaliação psicológica, né? Vamos falar depois eu falo, vamos completar esse assunto aqui. Artigo 6º. O exame de aptidão física e mental será exigido quando, né? Vamos lá, vocês já sabem, já falei para vocês. Na obtenção da CC ou da CNH, é preliminar. 2, na renovação da CC e das categorias da CNH. Todas as categorias da CNH, você deverá fazer o quê? O exame de aptidão física e mental, principalmente o exame de vista, né? Adição ou mudança de categoria, tem que ser submetido a esse exame, né? Substituição de documentos de habilitação obtido no país estrangeiro. Então, você foi habilitado nos Estados Unidos, você quer validar sua carteira aqui, você vai ter que ser submetido ao novo exame de aptidão física e mental. Ok, né? Por ocasião da renovação da CNH, o condutor que ainda não tenha frequentado o curso de direção defensiva e primeiro socorro deverá cumprir o previsto no item 4 do anexo 2. Isso aqui é uma regra de transição, com uma resolução que está lá atrás, todo mundo já está submetido aí ao curso de direção defensiva e primeiro socorro, que faz parte lá do curso teórico. Bacana? Fechou? 10, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Avaliação psicológica, né? Avaliação psicológica, a gente já viu bastante sobre ela. A avaliação psicológica vai ser obrigatória preliminar para toda habilitação, tanto para a CC quanto para a CNH, né? Todas elas, né? Ok. Na renovação, não, exceto se for para atividade remunerada. Obtenção da CC e da CNH, bingo. Na renovação, no caso de condutor exercer serviço remunerado de transporte de pessoas ou bens, né? Este cara aqui, por força, anotem aí, CTB, artigo 147, salvo engano, parágrafo 2º, né? Olha aí, quando você tem uma boa base do CTB, você consegue entender com mais facilidade todos os dispositivos das resoluções, né? Substituição do documento de habilitação obtido no país estrangeiro, isso tem que ser importante, tá? Não está lá no CTB, somente aqui, por solicitação do perito examinador. Então o cara vai lá, fazer lá a avaliação física, né, e mental. O examinador dá uma olhada, opa, esse cara tem alguma coisa de errado. Ele faz algumas perguntinhas bobas lá para você, né? Você tem que preencher um formulário, né, para você passar por esse exame, né? Aí você poderá ser submetido, é obrigado a ter nova avaliação psicológica, né? Parágrafo 3º. O condutor com exame de aptidão. Ah, cara, esse é importante, hein? Esse é importante. O condutor com exame de aptidão física e mental vencido há mais de 5 anos. Como assim? Vencidos há mais de 5 anos, né? Você sabe que esse exame de aptidão física e mental, ok, ele tem vários prazos de validade, não é isso? Então tem o quê? Regra geral, 5 anos, ok? Está batendo muito nesse exame aqui, tá? Quando vence esse exame, né, esse aqui, ele vai estar vinculado o quê, professor? A validade da CNH. Não é isso? Validade da CNH. Bingo. Olha só. Vencido há mais de 5 anos, né? Vencidos há mais de 5 anos, né? Contados a partir da data da validade. Ó, da data de validade, né? Tá aqui. Então, venceu. Tá? Mais 5 anos. O que vai acontecer com ele? Ele vai receber uma penalidade. Ok, vem comigo. Deverá submeter-se ao curso de atualização para a renovação da CNH. Ou seja, ele vai ter que fazer o curso. Claro, curso, né? Ele vai fazer o curso de reciclagem lá, de atualização. Tá aí. Tá? Então você faz o exame, na primeira habilitação, por exemplo, 5 anos, validade da CNH. Venceu aqui, ele vai coincidir com o quê? Com a validade da CNH. Aí você sabe que tem 30 dias para renovar depois de vencido ainda. Só que esses 5 mais 5 anos, você não renovou sua carteira, você vai ter que fazer o curso de atualização para renovação da CNH. Boa questão de prova, hein? Tá certo? Então você vai ser submetido a esse curso. Sobre curso, a gente vai falar tudo aqui, né? Tudo sobre curso, né? Quando da mudança de categoria,
o retorno à categoria anterior. Olha só, dois casos, mudança de categoria. Eu estou na A, vou para C, estou para B, vou para C. Bacana. Estou lá, não gostei. Por quê? Para você renovar a C, você tem mais coisas, né? Retorno à categoria anterior. Você sai da C, volta para A, B. Assim que cessar a ação causadora da mudança, devendo o condutor submeter seus exames previstos para a renovação da referida categoria. Então tá aí, ele vai ser submetido, tanto indo quanto voltando, ele vai ser submetido aos exames da categoria novamente, ok? Isso aqui é a alteração de 2017, né? Pronto, dá processo de habilitação. E agora, formação do condutor, né? Formação do condutor, ela vai ser o quê? O curso, né? O anexo 2, ele traz lá a grade, a carga horária, a ementa, né? Infelizmente, esse anexo 2 de 2004 até a presente data, cara, já mudou várias vezes. Várias vezes, né? Aí eu oriento vocês, né? Depois aí que terminar a nossa aula, que a gente vai bater artigo por artigo, orientação pedagógica para vocês darem uma olhada aí no anexo 2, né? No anexo 2. Mas eu vejo poucas possibilidades de cair alguma questão do anexo 2. Normalmente o examinador ele vai o quê? Vai se ater aqui os artigos, né? O corpo realmente da resolução. Artigo 7º. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico compreende a realização de curso teórico e de prática de direção veicular, cuja estrutura curricular, carga horária e especificações estão definidos no anexo 2. Então, a formação do condutor são duas coisas. A formação, olha só. A formação, ele vai o quê? Ele vai adquirir o quê? Conhecimento. Certo? Primeiro, curso teórico. Depois, prática veicular. Tá aí, né? Professor, o que vai constar nisso aqui? Carga horária. Anexo 2. Tá? Anexo 2. Ele vai trazer a ementa certinha, a carga horária certinho, tá aí. Tá? Então a formação ela se dá pelo curso teórico, tá? E pela prática veicular. Para a prática de direção veicular, tá? O candidato deverá estar acompanhado por um instrutor de prática. Ah, professor, então eu vou fazer as aulas práticas, é obrigatório, senão você não consegue se habilitar. Primeiro requisito, olha aqui, acompanhado por um instrutor de prática de direção veicular. Então, segundo requisito, portar a licença de aprendizagem de direção veicular, LADV, tá? Expedida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito ou do Distrito Federal, contendo no mínimo as seguintes informações. Então, olha só, eu vou fazer a prova prática, a prática veicular, né? As aulas práticas, né? Tem que testar na realidade. Então, o cara tem que estar acompanhado de um instrutor e tem que ter a licença. Na minha época, tá? No início da década de 90, tá certo? No início da década de 90, quando eu fiz minha primeira habilitação, não tinha nada disso, tá? Não tinha nada disso. Não, claro, era acompanhado por um instrutor. Tá, naquela época teve uma resolução lá que exigiu lá o curso de formação. Eu fui das primeiras turmas de curso de formação em Cuiabá, né? Mas não tinha isso aqui, bacana? Então tem que ter a licença para aprendizagem. Se não tiver a licença, ele não pode conduzir, ok? E essa licença deve conter o quê? O nome do Detran, claro, né? Identificação do órgão ou entidade executivo de trânsito expeditor. 2. Nome completo, número de documento de identificação, cadastro de pessoa física, CPF, e do formulário RENASC do candidato, né? Nesse momento ele já tem lá o número do RENASC que vai acompanhar toda a vida dele como condutor. Categoria pretendida, claro, né? Nome do Centro de Formação de Condutores, CFC, responsável pela instrução. Quem vai ser o instrutor responsável devidamente cadastrado? Então essas aqui são as informações aqui, que tem mais um item aqui, que deverão... E o prazo de validade. Tá? Então ela não é de ad eterno, então é um prazo de validade para você fazer essas aulas aí, tá? Essas aulas aí, bacana? Então isso aqui para a prova de direção veicular. Vem comigo.
A licença de aprendizagem será expedida com o nome do candidato, claro, com identificação do Centro de Formação de Condutores, responsável, o instrutor, pois, depois de aprovado nos exames previstos na legislação, todas aquelas sequências, ok? Com prazo de validade que permita que o processo esteja concluído, de acordo com o previsto do artigo 3º do parágrafo 2º dessa resolução. Professor, não entendi. Significa dizer o seguinte: este aqui é o prazo de 12 meses, que vai ficar ativo o seu pedido lá, ó. Tá? Então você tem que ter 12 meses aí, lá do início. Se passar de 12 meses, né, não vai estar mais ativo o seu pedido, né? Ok. A licença será expedida mediante a solicitação do candidato ou do Centro de Formação de Condutores, CFC, a qual o mesmo esteja vinculado para a formação de prática de direção veicular e somente produzirá seus efeitos legais quando apresentada original, acompanhada de um documento de identidade da unidade da federação e que tenha sido expedido. É super controlado isso aqui. Você pensa que é um negócio desorganizado, é super burocratizado. Bacana, sem muitas explicações, né? Quando o candidato optar pela mudança da autoescola, do centro de formação, será expedida nova licença, considerando-se as aulas já ministradas, porque tem uma quantidade de aulas aí para as categorias. Então, ele vai considerar o que você não perde, você leva para a outro centro de formação o candidato que for encontrado conduzindo em desacordo com o disposto nessa resolução, ou seja, se está conduzindo sem instrutores, sem a licença, né, terá a sua licença suspensa pelo prazo de 6 meses. Nono, né, artigo 9º. A instrução de prática de direção veicular será realizada no disposto do artigo 158 do CTB, quando da mudança ou adição de categoria, o condutor deverá cumprir as instruções previstas no item 2.3 do anexo dessa resolução, né? Tá ok, bacana aí. E aí, professor, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho aí, e depois a gente começa dos exames, né? Os exames aí é uma parte um pouco mais longa, né? Então eu quero começar a parte dos exames e vamos até o final dele, tá? Tudo bem, pessoal? Então paradinha pro café, volto já já.